Então, eu tenho um texto que eu deixo gravado aqui, Sim. de fácil acesso, que você, como um historiador muito atento, um cara muito ligado, certamente conhece, que é um texto atribuído a Quintus Cícero, na campanha de 64 a.C. em Roma, que ele já aconselhava, né? Prometa tudo a todos. A melhor forma de ganhar eleitores é dizer o que eles querem ouvir. As pessoas ficarão muito mais irritadas com um candidato que se recusa a fazer promessas do que com aquele que, uma vez eleito, as quebra. E aí o UOL fez um cálculo de quanto de dinheiro o prefeito reeleito de São Paulo teria que ter para, em 4 anos, cumprir todas as promessas que ele fez na recente campanha. Ele precisaria de 34 bilhões de reais, ou seja, ele não vai cumprir boa parte, ou a maioria, ou muitas, né, das suas promessas. Então, muitas promessas ficarão ao léu, ao vento. Quando a gente traz para o governo federal, Vila, fica uma sensação de que entra governo, sai governo, não existe um projeto de país. Essa é a questão central. Você concorda com isso? É o nó górdio para ficar na antiguidade. Não há projeto de país. Mas pegando a questão do Cícero, eu saí tão correndo, eu fiz hoje tanta coisa, esqueci de te trazer um dos livros meus, eu acho que o último, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. E tem um discurso do Cícero contra Marco Antônio, porque o Cícero foi contemporâneo do Marco Antônio e tem 14 discursos dele que ele destrói o Marco Antônio, chama ele de tudo, mas acaba, tanto que o Marco Antônio ficou com tanto ódio que quando organizou o segundo triunvirato com o Otávio Augusto, né, especialmente com o Otávio, ele falou o seguinte: fazemos um acordo, mas eu quero as mãos e a cabeça do Cícero. E o Otávio deu as mãos e a cabeça do Cícero, né? Literalmente. Vingança ali. Porque o Cícero destruiu o Marco Antônio. E ele é um grande coço, um grande orador, um grande especialista nas leis e tal. Mas é isso, eu acho que tem esse tipo de coisa. Você promete. Porque a promessa em si, solta, não vale nada. Ela vale, quando ela faz parte, entra na tua questão, numa relação orgânica de um projeto para o país. Que nós tínhamos, voltando sem ser saudosíssimo, nos anos 1950, 1960, até chegando nos anos 1980, você vai nos sebos, ainda encontra um projeto para o Brasil, é da direita, é do centro, da esquerda, todo mundo pensava o Brasil, né? E de um lado, porque nós éramos uma época o país do futuro, mas que crescia muito, né? E tinha um projeto para o país. Ninguém consegue apresentar projeto. A última eleição de 2022 mostra isso. Cadê o projeto para o país? Ah, mas o eleitor não está interessado nisso. Espera, você tem vários tipos de eleitor, é igual uma escada. Tem aqueles mais sofisticados, aqueles que querem entender isso, e tem aqueles que pensam as necessidades mais imediatas. Então, você pode dividir em várias frações. Claro que nós precisamos pensar para um país. E o partido, ou os partidos, têm uma atuação parlamentar, não para lacrar na internet, porque hoje a maior parte dos parlamentares querem lacrar, eles não falam para os seus companheiros, seus colegas parlamentares, falam para a sua rede, para a sua bolha, para lacrar. Então, eles não leem, não citam um autor, nada da história do Brasil. E quando você pega esse período, você tem as pessoas que dominam a história econômica, a história política, a história social, e apresenta o projeto para o país. E essa visão orgânica, né, de falar, olha, e como nós vamos nos inserir no mundo. E o pior, Tramontina, é que nós somos no século XXI, todo mundo tem seu projeto. A Índia tem o seu, a China tem o seu. Você fica olhando, países estão crescendo muito rápido. O Vietnã, que eu nunca imaginaria que teria esse tipo de... Até Bangladesh, que deu problema, está crescendo rápido, com índices altos. Imagina um país, situação tão difícil. Todo mundo tem isso. Eu vejo no México, eu acompanho para e passo, vi agora a grande vitória da Cláudia Sheinbaum. Lá não tem 2 turnos. No primeiro turno só, lá tem um turno só, teve 60% dos votos. Todo mundo fala em projeto nacional. Aqui, nós não falamos, então nós não sabemos. Então nós administramos o cotidiano. Vamos empurrando com a barriga. E certos problemas, vai se resolver. Não. O problema não se resolve por si só. Nós vamos saber, por exemplo, negócio de energia, hidrogênio verde. Mas concretamente, o que está sendo feito? Como é que nós vamos fazer a transição energética? É bonito, né? Quando é que nós vamos deixar esses lobbies ficarem tanto tempo em Brasília pressionando para obter renúncias fiscais que são escandalosas? O governo da União
cada hora tem um número, mas ele renuncia de cobrar impostos cerca de 350 bilhões por ano, bilhões de reais. O governo estadual aqui de São Paulo, por exemplo, renuncia a cerca de 80 bilhões de reais. A prefeitura renuncia não sei quanto. Agora não é para mim, para você, nem para o micro, pequeno empreendedor, são para os grandes, que em troca supostamente dariam mais emprego, não coisa alguma. Então, é necessário saber que capitalismo nós queremos, né? Que sociedade, que direitos sociais. Precisa acabar essas coisas antigas aí de direitos sociais, até de ter férias, de ter isso, ter aquilo. Tem muitos direitos os trabalhadores do Brasil, não é verdade, né? Então, é necessário... mas olha o que está acontecendo. A questão da China mesmo, claro que não é difícil nós compararmos com a China, que tem uma história totalmente diferente que a nossa, muito mais longa, muito mais rica que a nossa, nem se compara, e que tem uma sociedade que nem pensa em eleger diretamente o presidente, porque nunca teve eleição direta para presidente na China, nem indireta, né? Então, é uma outra sociedade, que tem outra formação social. Então, e aí vem aqueles malucos, não queremos saber nada na China, não, vamos aprender com os outros. O que a Índia está fazendo nas áreas de tecnologia? O que a China está fazendo? O que aqui os nossos vizinhos estão fazendo? A gente não conhece, por incrível que pareça. Eu estava falando lá no México, está passando agora, o maior pau está dando sobre a reforma do judiciário. Eles aprovaram medidas que eu nunca vi na história, radicalíssimas, aprovaram no Senado, com quórum constitucional na Câmara. Era promessa do López Obrador, no final do governo aprovou uma parte, agora com a Cláudia Sheinbaum, candidato do mesmo partido Morena. E estão fazendo uma discussão lá, que eu falo o pessoal do Brasil, mas ninguém acompanha. Eu falo, não é que porque eu estudo lá, eu gosto muito do México, não é porque eu falo, porque eu gosto de lá, não. A primeira Constituição social do mundo ocidental foi o México, começou em 1917, que está até hoje em vigência com alterações. O México colocou questões sobre o mundo operário, sobre a questão camponesa, a questão agrária, que ninguém tinha colocado em Constituição. E muitas vezes a gente esquece o que está ocorrendo na América Latina. Eles estão discutindo porque todo mundo, eu converso com juízes, embargadores, ministros, todo mundo, os internos, criticam o próprio, precisa mudar. Externamente do judiciário, todo mundo critica. Não, precisa mudar. Mas mudar para onde? Fazer o quê? Nesse clima de turbulência, se mudar vai piorar. Então, mas vamos olhar as experiências dos outros países. Não, a gente não consegue ter sequência. Por quê? Volta à tua questão, não há projeto. Nós não conseguimos pensar de forma racional, mas é só no radicalismo que se esvai na retórica, que não é do Cícero, porque o Cícero era um grande republicano. Acabou em situação difícil, mas... E aí não dá nem para a gente falar que a cada governo que assume, muda o projeto de nação, porque nós não temos projeto de nação. Exatamente. Mudam ideias, alguém desfaz uma coisa do outro, troca o nome do programa. Isso, mas é verdade. Porque não vem essa história, né? Não, porque são projetos alternativos. Não. Né? O que, na verdade, há o interesse de grupos muito poderosos, de grupos de interesse que se estruturam no Estado. Por isso que uma parte da população tem essa visão antissistema. Que tudo isso começou, na verdade, na Itália, mais recentemente, no Movimento 5 Estrelas. O Movimento 5 Estrelas, começou com um humorista, inclusive, está até hoje lá, era um contra a casta. Então, era casta. Esse movimento virou partido, e, por incrível que pareça, em certo momento governou prefeituras e esteve no governo federal lá. Né? Lá não é essa expressão, mas numa coligação no parlamentarismo. Agora não está no governo, no poder. Mas tem lá uma presença muito forte parlamentar. Então, começou a questionar. As pessoas querem questionar o sistema, discordam de como as coisas funcionam. Os políticos, há um desgaste disso. Mas, por outro lado, como que nós vamos mudar? Então, quando o Pablo Marçal explora isso daí, mas não é uma coisa que tem, tudo indica, uma vida muito longa, porque você tem de explorar isso e apontar mudanças no sistema político. Não adianta falar, você tem de falar assim, será que o parlamentarismo não seria melhor? Será que o semi-presidencialismo, ou se quiser, tem diferenças com o semi-parlamentarismo que tem na França e tem em Portugal? Não era bom a gente estudar? Portugal é parlamento unicameral, não tem Senado. Será que não é bom ver a experiência portuguesa, que saiu da ditadura para a democracia em curtíssimo espaço de tempo, se modernizou, claro que a Europa ajudou, mas em curtíssimo espaço de tempo? Será que não é melhor ter o voto distrital misto, como tem na Alemanha, em que acaba com o puxador de voto, acaba com isso porque você liga o parlamentar ao seu distrito? Vamos ver, será que esse voto proporcional, que eu acho um horror que nós temos aqui, não é uma das razões da crise política, que é permanente? Ela é mais alta ou mais baixa, mas continua a crise. E impede as mudanças econômicas que nós precisamos. Por que um presidente eleito por milhões de eleitores fica refém do Congresso?
Né? O que adianta ser eleito no segundo turno, ter uma votação fantástica, e aí você fica refém. Para aprovar uma coisa, você precisa quase ir de joelhos para o presidente da Câmara, como ocorreu recentemente. Gostemos ou não, mas essa é a realidade. Isso não pode, porque é uma espécie de sequestro da vontade popular na eleição presidencial. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.